Olá pessoal, meu nome é Anderson Rodrigues, eu sou líder do Marcas da Cruz, Ministério Marcas, e a gente está começando aqui uma série de palavras, de reflexões sobre o reino de Deus. Algumas coisas que Deus tem queimado no nosso coração, em ministrações, levando isso a outros jovens, principalmente ativando o ministério de pessoas que nós acreditamos ser o foco do amor de Deus, porque Deus ama pessoas. E para começar esse tempo, eu quero trazer aqui uma reflexão, trazer alguns pontos daquilo que nós acreditamos ser as atitudes que Deus quer da gente. Essas atitudes que trazem consigo as marcas da cruz de Cristo. Porque talvez você ouviu muita coisa, tenha ouvido muita coisa, na verdade, sobre reino de Deus, muita coisa sobre o Evangelho, mas poucas pessoas têm falado de verdade sobre a essência da cruz de Cristo. O Evangelho da cruz de Cristo que Paulo tanto falava. Então quero aqui nesse momento, baseado no texto de Filipenses 2, compartilhar com você que tem tido essa sede, tem se sentido incomodado com tudo isso que você tem visto. E muitas vezes temos observado um evangelho tão raso, pessoas vivendo algo que parece ser e muitas vezes não é. Porque o cristianismo de Cristo, ele é puro, ele é simples e também é profundo. Eu costumo dizer que o Evangelho, o cristianismo, Jesus Cristo, genuíno, ele é PSP, puro, simples e profundo. Então vamos compartilhar esse texto que está lá em Filipenses 2, começando aí pelo verso 5, e diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, exatamente por isso, Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aqui nessa passagem, o apóstolo Paulo está propondo à igreja de Filipe atitudes. Podemos muitas vezes falar que amamos Jesus, queremos o Evangelho, às vezes o Evangelho da cruz, dizemos isso. Todo mundo quer entender, quer viver o ministério de Cristo, quer dar continuidade ao ministério de Cristo, mas poucos querem agir como Jesus agiu. Jesus, ele traz um ressignificado à cruz. A cruz antes um instrumento de vergonha, de desonra. E Jesus, ele ressignifica isso. Mas como que acontece isso? Como que acontece esse ressignificado da cruz de Cristo? Da cruz após Jesus? Isso não aconteceu da noite para o dia. Foram as atitudes de Jesus que o levou a uma conexão, que trouxe novamente essa conexão, a possibilidade da conexão entre céus e terra. Jesus estabelece aqui o evangelho do reino dos céus, dando a possibilidade do homem pecador viver, experimentar esse evangelho e levá-lo a outras pessoas, essas boas novas. Só que isso não vem assim do nada. Jesus, ele vai trazer aqui, Paulo, ele vai trazer aqui sobre a pessoa de Jesus algumas atitudes. E durante esses dias eu quero compartilhar com você algumas delas. A primeira atitude é que, embora ele sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se. A primeira coisa, para sermos semelhantes a Cristo, vivemos o Evangelho, que dizemos querer viver esse Evangelho do Reino, tanta gente falando de Reino de Deus, é que a pessoa que quer seguir as atitudes de Jesus tem que se desapegar. Desapego significa desconectar, muitas vezes emocionalmente, das vantagens, do benefício de algo. Esse é o sentido que Jesus está trazendo aqui. Algumas versões vão falar sobre Jesus não quis usurpar, não quis tirar proveito dele. A maior dificuldade que nós vemos hoje na nossa geração é que nós vivemos numa geração que está
apegada a tanta coisa. Muitos querem seguir Jesus, mas poucos querem se desapegar das coisas desse mundo. Pessoas estão conectadas a essas coisas, estão conectadas a coisas humanas. E uma coisa muito interessante, nós ouvimos tanto falar de um evangelho de riqueza, de coisas para você, mas Jesus nunca amou as coisas. O evangelho de Cristo Jesus é um evangelho de renúncia. A essência máxima do evangelho de Cristo Jesus é o negar-se a si mesmo, é tomar a sua cruz e seguir a Ele, agir como Ele agiu. Não existe nada mais pobre do que reduzir o reino de Deus à riqueza humana. Jesus está nos chamando para um tempo de desapego, se desconectar das coisas. O ponto não é ter ou não ter. Esse não é o ponto. O ponto é por que ter? Para que ter? Se o ter é apenas para trazer benefícios momentâneos para mim, não faz sentido. Jesus nos chama como peregrinos nessa terra. Nos chama como embaixadores. O embaixador, quando vai para uma nação desconhecida, porque a nossa origem é o céu. Para o céu nós vamos voltar. Isso aqui é um lugar desconhecido. É um lugar que nós viemos com uma missão, como embaixadores, para trazer a essência do reino que nos enviou. O embaixador, quando ele está naquele lugar, ele sabe que ele está naquela nação por um tempo limitado, porque ele vai retornar para a sua nação. Não faz sentido, se o evangelho de Cristo Jesus se resumir a conseguir coisas, a aglomerar coisas nessa terra, nós vamos ter que admitir que Jesus não viveu a essência do reino, porque ele não tinha apego a essas coisas, não tinha onde recostar a cabeça. Todos os apóstolos, na verdade, morreram sem ter bens. Eles deixaram essa terra aqui como eles vieram, sem nada. Porém, eles geraram um tesouro eterno. Eles amaram aquilo que Jesus ama. Eles amaram pessoas, eles estabeleceram o reino, eles pregaram o evangelho a toda criatura. Eu quero te desafiar nesse primeiro momento a você refletir o que eu tenho sido apegado, o que realmente está conectado à minha alma, o que eu tenho tirado como proveito nessa terra, o que eu tenho tirado como vantagem. É um título que eu tenho, são bens que eu possuo, e às vezes somos apegados até a ressentimentos, a questões, porque se eu tiver que abrir mão do meu ressentimento, aparentemente eu vou ter que me humilhar, mas esse é o ponto. Jesus nunca falou que aqueles que são humilhados serão exaltados, mas sim aqueles que se humilham. E nós vamos falar um pouco disso também, porque Jesus se humilhou, se colocou de forma voluntária numa posição inferior para que outros tivessem benefício. Então é isso, meu amigo. Estou aqui trazendo esse primeiro momento, essa palavra de reflexão, e vamos ter muito tempo ainda para falarmos um pouco mais do reino de Deus. Se quiser conhecer um pouco mais, pode nos procurar no Facebook. Nós também já estamos aí atualizando o nosso site, Ministério Marcas da Cruz. Meu nome é Anderson Rodrigues. Um abraço.